Olá, gente! A gente está começando o episódio dessa semana do MartaCast. Hoje a gente vai falar sobre as semifinais da Superliga Feminina de Vôlei e a definição da final da competição. A derrota da Biadade na simples e a vitória nas duplas em Madrid. A vitória do Cruzeiro, que é o vice-líder no Brasileirão Feminino, e o vice da Luana Silva na etapa de Bells Beach do circuito mundial da WSL. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Antes da gente começar, vamos nos apresentar. Eu sou Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. Carol, por favor. Oi, eu sou a Carol Freire, sou estudante de jornalismo no terceiro período e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Oi, eu sou a Soraya Carvalho, sou estudante de jornalismo da UFMG, estou no terceiro período e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Oi, eu sou Olivia Pilar, sou doutoranda em comunicação pela UFMG e bolsista do Coletivo Marta. Então vamos começar, gente, com uma notícia não muito boa, né, para mineiras e mineiros, que foi aí a derrota de Minas e Praia nas semifinais da Superliga. Conta pra gente, Carol, o que rolou aí nas últimas semanas? O resultado das semifinais, com certeza, para quem acompanha o vôlei, foi um tanto quanto inesperado, porque nesse ano, pela primeira vez em 5 temporadas e em 8 anos, não vamos ter a clássica final Minas e Praia, e muito menos nem o Minas nem o Praia. Isso não acontece há muito tempo, é inédito. E considerando também que o Praia foi o time que fez a melhor campanha na fase classificatória, também é de se surpreender que ele não tenha chegado à grande final. Mas, enfim, vamos falar sobre os jogos em si que chegaram até esse resultado. O que aconteceu foi, na última terça-feira, dia 22, as equipes do Praia Clube e do SESI Bauru se enfrentaram pela segunda vez na semifinal. E o Bauru já havia conquistado a vitória no primeiro jogo da semis, então ele precisava só desse jogo para conseguir ganhar. E em um jogo muito emocionante, o Bauru conseguiu fechar com 3-0, com parciais de 25-20, 25-17 e 29-27. E apesar do Praia, né, como eu comentei, ter conseguido a melhor fase classificatória, ele não conseguiu não só ganhar esse segundo jogo da semi, né, que ele precisava para tentar chegar ao terceiro jogo e garantir uma vaga na final, mas também não conseguiu ganhar o primeiro jogo, o que não faz o tipo do Foi Praia, né? inesperado, né, Foi gente? muito Muito inesperado. inesperado. E com essa vitória também, apesar de ter esse ponto negativo, né, pro Praia, ela é um marco por ser a primeira vez que a equipe do Bauru alcança a grande final desde a sua fundação em 2005. Então, assim, é um grande feito. Se por um lado a equipe do Praia ficou, né, vai ficar marcado também, né, por ter sido a primeira vez em 5 temporadas que não vai participar da final, também foi um marco muito positivo para o Bauru, porque ele vinha passando por uma crescente constante desde o começo do seu início em 2005, né, na Superliga, mas não tinha conquistado resultados muito significativos e agora esse ano tem a chance de ganhar o título. E o Praia teve o seu pior resultado desde a temporada 2016-17, deixando a competição sem participar da grande final. E além do Praia, como já foi comentado rapidinho, na disputa da última sexta-feira, dia 25, ela também determinou que o Minas está fora da Superliga. Ele foi superado por 3-0 pelo Osasco, com parciais de 22-25, 19-25 e 20-25. O Minas deixou para trás o seu triunfo de participações na grande final da Superliga. Esse foi o terceiro confronto entre as equipes, então, se por um lado o Praia tinha perdido os 2 jogos da semi, o Minas até conseguiu ganhar um jogo, mas não teve jeito, o Osasco dominou e conseguiu levar esse terceiro jogo. E o time paulista do Osasco, né, não se intimidou pelo jogo ter sido aqui Pois é. em BH. Eles não se sentiram intimidados e conseguiram fechar esse melhor de 3 jogos com 2-1. E a última temporada que não contou com Minas e com Praia foi a grande final de 2016, 2017, né? Que foi essa que eu comentei, que foi a pior campanha do Praia até então. E agora, em 2024, 2025, esse triunfo mineiro abre espaço para um protagonismo paulista, né? Vai ser muito interessante a gente ver essas equipes que iam muito bem sempre, tinham resultados bacanas, mas como tinha esse domínio sempre, né, do Minas e do Praia, era difícil ver outros times chegando à grande final, né? E o jogo vai ser
já tá pertinho, vai ser na quinta-feira, dia 1º de maio, às 3h45, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A TV Globo e o Sport TV 2 garantem a transmissão desse confronto. E aí, só para voltar um pouquinho, falar desse histórico com mais detalhes, né? Então, o primeiro jogo da semi entre o Osasco e o Minas tinha sido 3-0 pro Minas. Então, ele tinha começado bem até. Aí, o segundo jogo foi 3-2 pro Osasco. Então, por mais que o Minas tenha perdido, foi um jogo de 3-2, ou seja, 5 sets, foi Foi um no jogão. limite, foi um jogão com sets de mais de 30 pontos, foi assim, Muito disputado, né? muito disputado, emocionante, e aí o Osasco conseguiu virar, e aí chegou no terceiro jogo aqui em BH, então assim, o Minas tinha chance, mas o Osasco veio com tudo e não rolou. E já o Praia e o Bauru, eles acabaram se enfrentando apenas 2 vezes. E o Bauru tinha ganhado de 3-1 no primeiro jogo de virada. Então, o Praia tinha ganhado o primeiro set, mas os outros 3 foram garantidos pelo Osasco. E todos os jogos muito apertados. Especialmente esse segundo jogo do Minas e do Osasco, que foi a virada do Osasco, foi extremamente disputado. Então, assim, agora uma final inédita vem aí na quinta-feira e vai ser emocionante. Vai Política ser... do café com lembra da Café com É, leite. do Se não é vôlei? Minas, é São Paulo, Agora é galera. São Paulo. Agora é depois de muitos anos. Mas é legal, né, gente? Assim, acho que a sua contextualização aí, né, da importância do resultado para o Bauru é bem legal, né? A gente olha aqui com os olhos de Minas, né, e só fica, né, pensando que não vai ter, né, um sexto ano de... Pois é. Muito legal. Não, só ia comentar que a Thaísa deu uma declaração super forte depois do que acabou o jogo, né? Que o Minas perdeu aqui. Falou que ela, assim, não vou lembrar as palavras exatas, mas quase abrindo aspas, que ela deu tudo de si em quadra, mas que basicamente o Minas foi um time covarde, né? Que não mereceu, foram palavras duras, assim. Ela criticou basicamente todo mundo da equipe. E Thaísa, que é bicampeã olímpica, né? Central do Minas e uma grande personagem do vôlei feminino. E o técnico do Minas tá de saída, né? Sim. Sim. Ele já tinha fechado essa não renovação de contrato com o Minas em janeiro, mas agora só que ele veio a público oficializar que não segue com a equipe na próxima temporada, né? Pois é. Só fazendo um adendo aqui do vôlei de quadra, essa semana também saiu convocações do Zé Roberto, então agora a gente tem mais 2 centrais, a Diana e a Júlia Cutis. Essas são as convocações dele agora, já pensando na Liga das Nações, né? Júlia Cudes, que é do Minas, inclusive. Que daí é sempre assim, né? Espera encerrar Ser a eliminado, né? participação do time na Superliga para anunciar as convocações da Liga das Nações. Sim. Ué, gente, então vamos acompanhar aí, né? A gente está gravando esse programa na terça-feira, e o próximo jogo aí, que é o primeiro jogo da final. A final é Afinal, vai ser única. jogo único, Ah, né? então, desculpa, é o jogo único da final, na próxima quinta-feira, às 3h45, com transmissão da TV Globo e do Sport TV 2. Bem no feriado, então não tem desculpa. Não Não tem tem pra não ver. desculpa. Mas É Vai ser muito programação legal, de né? feriado. Dani Vai. de um lado, Tiffany e Natália do outro lado. Então, acho que vai ser bem legal. Vamos passar aí agora pro vôlei de praia. A gente tem aí, né, uma dupla brasileira, Thalita e Tayana, que venceram a terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Brasília. Conta pra gente, Olivia. Foi isso. O circuito brasileiro são etapas disputadas em várias cidades do Brasil, só com duplas brasileiras. E aí, a gente já falou um pouquinho nas últimas semanas de outras duplas que ganharam, e a Thalita e a Tayana venceram a disputa final sobre a dupla campeã olímpica Duda e Ana Patrícia. O resultado foi de 2-1, com parciais de 28-26, 23-25 e 15-11. Eu assisti o jogo e, assim, foi muito, muito legal. Duda e Ana Patrícia são muito legais de ver, assim, não em quadra, em areia, né? E elas começaram perdendo, assim, e aí no segundo set elas viraram. E o que parecia, quando começou o terceiro set, o tie-break, é que elas iam levar. Que elas começaram muito empolgadas, começaram dominando. E aí a dupla Thalita e Tayane, que são muito experientes, elas têm 40 e 42 anos, e o vôlei de areia é muito legal por causa disso, né? As mulheres Sim. com mais de 30, mais de 35, continuam ali no esporte. Elas viraram e fizeram 15-11. Esse ano a Patrícia até teve um momento que um ponto dela foi invalidado por condução, e aí ela, em 2
momentos seguintes, ela fez um ponto de ace e aí ela saiu falando pro árbitro e tudo mais. Invadida agora! Elas são um espetáculo nisso. São um espetáculo. Mas, assim, o jogo de Thaíra e Tayana foi muito, muito bom, assim. E aí, depois da vitória, a Tayana concedeu uma entrevista e ela falou da felicidade enorme de poder vencer novamente uma etapa, de terem conseguido manter o nível, que o jogo foi muito apertado, né? Mas elas tiveram maturidade e tranquilidade, assim. E aí, só para recapitular, que a gente até falou um pouquinho atrás, a Duda e a Ana Patrícia, elas tinham começado um pouco mal, né? Esse novo momento de 2025, pós-medalha e tudo mais, mas recentemente elas levaram a medalha de bronze na etapa Elite 16 de Brasília, também no circuito mundial, e agora a medalha de prata no circuito brasileiro, assim. O mais legal desse circuito brasileiro é que não teve nenhum repeteco, nenhuma dupla foi campeã 2 vezes, assim. A gente já falou de outras duplas, que foi a Carol Solberg e a Rebeca, que ganharam a etapa de navegantes, e agora elas foram medalhistas de bronze nessa etapa, eu vi o jogo, também foi muito bom. E na etapa de Saquarema foi a dupla Tamara e Vicky que conquistaram o ouro. E agora o circuito brasileiro segue para Aracaju para receber a próxima etapa entre os dias 14 e 18 de maio. Rotatividade do ouro. Muito legal. Mas eu acho que mostra também a qualidade das nossas duplas Sim. femininas, né? É Assim, muita é competitividade. muita competitividade. Assim, todo jogo tá sendo muito legal de assistir, muito aguerrido. Recomendo, tá sendo transmitido pelo próprio canal do vôlei de praia brasileiro, assim, foi onde eu vi. Muito legal, poxa. E aí, a gente espera aí agora, a próxima etapa, entre os dias 14 e 18 de maio. Certo, gente. A gente termina aqui, então, o nosso primeiro bloco. Já já a gente volta com mais esportes femininos. A gente vai começar agora o nosso segundo bloco. Antes, vou pedir para a Malu se apresentar, por favor. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, 5º período de jornalismo aqui na UFMG e sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Então, agora vamos lá falar de tênis, né? A gente tem várias notícias do tênis aí da última semana, começando pelo desempenho da Bia Haddad Maia no WTA 1000 de Madrid, Malu. Na verdade, desempenho que ainda tá, né? Ela ainda tá na competição. Mas conta pra gente como é que foi aí o jogo de simples e os jogos de duplas até agora. Então, começando pelos jogos de simples, a Bia se despediu, né, do Madrid Open. Depois de ter quebrado uma sequência de 9 derrotas, ela estreou com vitória, mas no segundo jogo ela foi superada, foi esse sábado, 26 de abril, ela foi superada por 2-1 pela suíça Belinda Bencic, que foi campeã olímpica dos Jogos de Tóquio, e foram por parciais de 6-3, 4-6 e 7-6. Foi um jogo muito bom, a Bia chegou a sacar com 4-1 a favor no placar do terceiro set, mas acabou que a adversária cresceu na reta final e saiu com a vitória com um duelo que durou 3 horas e 3 minutos. A Bia ela é a atual 19 do mundo. Ela teve a sua terceira derrota em 4 confrontos no histórico com a Belinda, que é a atual número 42 do ranking. Mas que já foi quarta do mundo. Sim, né? ela é uma boa jogadora. Nos primeiros games do primeiro set, eles foram bem equilibrados. As duas tenistas elas estavam sacando muito bem. A Bia tem um saque muito bom e ela conseguiu aplicar isso no início do jogo. No meio do primeiro set, porém, a Belinda ela cresceu, passou a dominar as ações e venceu 4 games seguidos e acabou levando o set por 6-3. A Bia voltou para o segundo set mais forte, ela quebrou o serviço da Bencic, sem ceder pontos para a adversária no primeiro game. A Suíça passou a ficar bem irritada, né, com as mudanças e com as variações da Bia, que voltou a conseguir uma quebra no terceiro game para 3-0. A Belinda, ela devolveu uma quebra, encostou no placar por 3-2 no segundo set. Só que a Bia cresceu de novo, abriu por 5-2 com mais uma quebra de serviço. Quando ela foi sacar para o set pela primeira vez, a Suíça tentou dar o troco, né, com uma quebra. E aproveitou 2 duplas faltas da Bia, mas a Bia se centrou novamente e fechou o quarto, e fechou o set, não desperdiçou e acabou ficando 6-4 no segundo set. No terceiro set, a Bia deu um... assim, né, começou muito bem, deu uma pontinha de esperança pra gente de que ela ia acabar ganhando, né? Chegou a ficar 4-1, mas ela acabou entregando o jogo pra Belinda, que cresceu de uma forma assustadora no último set e combinou com a derrota da Bia. No tie-break, Sim, né? no tie-break, mas foi um jogo muito bom, a Bia não desistiu até o final, apesar de uma recuperação muito forte da Belinda no 4-1 do terceiro set, a Bia tava no jogo. Tava no jogo, foi uma virada sofrida, né? Deve ter sentido muito, mas hora nenhuma ela desistiu, como a gente vinha vendo nos últimos jogos da Bia.
Sim, ela voltou antes do tie-break, assim, né? Sim. Voltou, tava jogando bem nos 2 pontos anteriores. E aí no tie-break, assim, a minha impressão foi que a Bentit ganhou o jogo mesmo, assim, Sim. né? Ela tava titubeando na hora de sacar no game anterior. Chegou no tie-break, ela sacou como se nada tivesse acontecendo e levou o jogo, assim. Mas foi uma Bia muito diferente, né, Malu? Então, a gente vem falando que a Bia vem perdendo os jogos pra ela mesma. Nesse caso desse jogo, não que não tenha nenhuma influência ainda, né? Assim, é claro que vai ser uma retomada gradual, mas eu já acho que foi o melhor jogo dela Sim, até então. sim. E assim, acho que dessa vez ela não perdeu pra ela perdeu por uma boa atuação da Belinda. Sim. A gente estreou uma coluna sobre tênis feminino na revista Marta essa semana, coluna na Paralela, e a gente faz uma análise desse jogo e falamos exatamente isso, né? Que foi o melhor jogo de simples da Bia na temporada, assim. Sim. Uma semana, na verdade, muito boa, né? Porque ela não só ganhou um jogo, já tinha muitas semanas que ela não ganhava nenhum jogo, Sim. na verdade, 3 meses que ela não ganhava nenhum jogo de simples. E ela também avançou nas duplas, né? Conta pra gente aí como é que foi o desempenho até agora da Bia lá em Madrid. Sim, a gente vem falando nas últimas semanas que nas duplas a Bia não tá decepcionando, né? Como é discrepante ela nas simples e nas duplas. E nesse torneio continua a mesma coisa. No último jogo, a Bia e a Laura Sigmund, que é a dupla da Bia, elas tiveram uma recuperação impressionante, venceram as russas Andreeva e Schneider por 2-1, com parciais de 0-6, 7-6 e 10-8. Foi nesse domingo, dia 27, e elas avançaram para as quartas de finais do Madrid Open. Foi um início difícil sem pontuar, né? Elas tomaram um pneu de 6-0. Sim, elas foram atropeladas pelas russas no primeiro set. Mas no segundo, a Bia e a Laura quebraram logo nos primeiros games e abriram uma vantagem, deixando tudo igual. No fim, a brasileira e a alemã levaram alguns sustos, né? Algumas recuperações das russas, mas conseguiram fechar o último set e confirmaram a classificação. Elas mostraram que tem força para reagir, né? Foi uma virada importante, porque elas fizeram um primeiro set desastroso. Foi muito impulsionada pela torcida da Bia, né? Dos brasileiros que se fazem presente em todos os jogos dela. A Bia ela é muito querida pelos torcedores, gritaram muito o nome dela e isso deu uma impulsionada na dupla que conquistou a virada nos 2 últimos sets. Eu fico falando isso da virada porque é muito importante, né? Perder primeiro set de 6-0. Sim, 6-0. Eu falo porque, como a gente falou das últimas vezes, o tênis conta muito com o psicológico. Então, virar um jogo que você tomou 6-0, você não ganhou nenhum game, é muito importante, né? Enfim, a Bia, ela foi campeã no Saibro de 2023, junto com a Azarenka, e ela já foi top 10 nas duplas. Atualmente, ela é a número 54 do ranking mundial, mas é uma competição em que ela é forte, ela joga bem de dupla, então a gente tá vendo uma recuperação muito importante dela. Acho que os bons jogos que ela vem fazendo na dupla também dá força para os jogos do simples, né? Sim. Elas vão jogar na próxima rodada com a taiwanesa Su e com a Letan Ostapenko, que também é uma dupla forte. Dupla. Sim, vai ser na quarta-feira, dia 30 de abril, ainda não tem um horário definido. Está sendo transmitido pelos canais da Disney Plus. O jogo da Bia e da Laura seria inicialmente na terça-feira, dia 29, mas aconteceu um apagão na Espanha. Na Espanha e em alguns lugares de Portugal e na França, que fizeram com que suspendessem os jogos de segunda-feira. Tava acontecendo alguns jogos, né, durante esse apagão, e foram suspensos todos os jogos do dia. A Coco Gauff estava dando uma entrevista na hora também. Interrompeu no meio. Sim, foi um apagão bem sério lá, né? Chegou a alguns aeroportos e tudo mais. Mas aí o jogo da Bia foi adiado para quarta-feira, dia 30. Os jogos estão sendo transmitidos pelo canal da Disney Plus. E é isso. Sim. A Bia e a Laura, elas, eu acho assim, a Su She, que é com a Ostapenko, as próximas adversárias, né? Elas são uma dupla excelente. A She é uma jogadora, assim, das melhores jogadoras de dupla que tem no circuito. Ela já ganhou tudo com várias jogadoras, assim. É uma jogadora realmente excepcional, assim. Ela tem um estilo muito diferente da maioria das jogadoras. Então, elas são uma excelente dupla. E a Ostapenko vem bem do simples também, Do simples também, né? Ganhou Stuttgart. Vem com a confiança lá em cima. Agora, a Mira e a Diana também são ótima dupla. Sim. Então,
Na verdade, assim, eu assisti o jogo, né? Foi de manhã cedo no sábado. E eu achei que elas iam perder, porque a Mira e a Diana começaram, assim, atropelando as duas, assim, as duas meio não sabendo o que estava acontecendo, sabe? E elas encontraram um modo ali de lidar, né, Enfim, as duas são muito entrosadas, são muito jovens e são ótimas jogadoras do simples também. Mas funcionam muito bem juntas também. Então eu acho que foi uma grande vitória aí da Bia e da Laura. Vamos passar agora para a Luísa Stefani, que foi eliminada, né, Malu, na primeira rodada aí das duplas lá de Madrid. Sim, a Luísa, que é medalhista olímpica de Tóquio, né? A gente costuma falar que ela é uma ótima duplista. Ela caiu na estreia da chave de duplas do Madrid Open, foi nesse sábado, dia 26 de abril. E a brasileira e a húngara, a dupla dela, né, a Timea Babos, elas foram dominadas e quase tomaram uma bicicleta, que a gente chama no tênis, que é quando é um duplo 6-0. Enfim, foi diante da norueguesa Eikeri e da japonesa Eri Hozumi. Foram por parciais de 6-1 e 6-0. Elas realmente jogaram muito mal, ganharam apenas um game, né? Acho que o resultado realmente reflete o que foi o jogo. Foi um jogo muito abaixo da Luísa e da dupla dela, porque elas costumam fazer bons jogos, a gente vem falando aqui de bons resultados que elas Sim. andam tendo. Então foi uma surpresa, assim, pra mim o jogo. Foi um jogo bem abaixo mesmo. A Luísa e a húngara, elas foram campeãs do WTA 250 de Linz, na Áustria, e foram semifinalistas da WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha. Mas dessa vez elas não conseguiram engatar e foi um jogo bem abaixo. Bola pra frente, uma semana ruim aí, Sim. né, das duas, mas que vem muito bem. Tem aí. que, como a gente veio falando, né, uma dupla nova, recém-formada. Sim, Então vamos ver como elas vão reagir a um jogo ruim. sim. Vamos falar agora da Laura Pigossi, que chegou nas semifinais do W100 de Charlottesville, Carol. Conta pra gente um pouquinho aí do desempenho da Laura. Então, a Laura ficou no quase na noite do último sábado, dia 26. Ela foi eliminada na semifinal do ITF W100 de Charlottesville, nos Estados Unidos, para a americana Ivan Jovic por 2-1. A Laura começou a partida marcando o primeiro ponto, logo depois a Jovic deixou tudo igual. Essa sequência seguiu até o 3-3, quando a americana virou e venceu por 6-4. A Laura de novo inaugurou o marcador, mas dessa vez abriu 3-1. E a virada da norte-americana veio quando ela fez 6-5. Porém, a Laura agiu novamente e de novo tomou as rédeas da partida, fazendo 7-6 e levando a partida para o último set. E aí a parcial, assim como todo jogo, foi muito bem equilibrado. Como de costume, a brasileira marcou o primeiro ponto da última disputa. A Laura fez 2-1, mas ficou atrás no placar. A Ivanovic virou por 3-2 e em seguida finalizou um 6-4, vencendo a Laura por 2-1. A Laura encerrou sua participação, então, nas semifinais do ITF W100 de Charlottesville, perdendo para a revelação Ivanovic, que foi a número 2 no ranking juvenil, de apenas 17 anos, e cabeça de chave número 1 do torneio. E uma partida em 3 horas e 24 minutos. Bem disputada, né? 3 Sim. horas e 24 minutos. Pois é. bem. Com a campanha, a Laura somou 27 pontos e deve subir 14 posições no ranking da WTA. E ela aparece no momento como número 169 do ranking. O ITF W100 de Charlottesville foi o primeiro de 3 torneios da Laura nos Estados Unidos na preparação para disputas do Quali de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. É boa, né? Assim, subir 14 posições. A Laura certeza. teve, um início de ano meio instável. Ela não tá tão bem assim no ranking. Então foi um desempenho bom para E ela. eu acho que esse jogo é bem parecido com o que a gente falou do jogo da Bia. Que é da mesma série do perdeu, mas jogou bem. Assim, a sensação que eu tenho é que ela poderia ter ganho esse jogo. Foi Ela não coisas se entregou, né? Sim, foi coisas de detalhe mesmo. Eu acho que também foi um jogo muito importante pra ela, pra ir se recuperando. E não foi fácil pra adversária, né? 3 horas de jogo, você vê que teve jogo. Sim. E aí ela vai precisar aí, né, nos próximos 2 torneios que ela joga antes, subir um pouco mais no ranking para ela chegar a ficar ali dentro daquele
120, 130 para ela entrar no qualificatório Sim. do Roland Garros. Vamos passar agora para a notícia da Vitória Barros. Vitória Barros, nós já falamos dela aí, né, nas últimas semanas, e ela foi bem de novo, né, num outro torneio, não é isso, Olivia? Isso mesmo. A gente tem falado muito sobre os tenistas jovens aqui no podcast, que é muito legal, né? A Vitória, que é uma das grandes promessas do tênis brasileiro, de apenas 15 anos, venceu 2 jogos e garantiu a entrada pela primeira vez no top 25 do ranking de juniores. Ela participou do ITF 500 de Offenbach e numa partida válida pelas oitavas de final, ela venceu a holandesa Antona Stoyanov por 2-0 com um duplo 6-3. E o jogo havia sido interrompido na quinta-feira com 4-0 para o brasileiro no segundo set. Logo na sequência, assim, no mesmo dia, pelas quartas de final, a Vitória venceu a tcheca Julie Pastikova, cabeça de chave número 6 por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-3, e avançou às semifinais do torneio, que está abaixo apenas dos grandes lãs em termos de pontuação. E aí ela chegou na semifinal, mas ela foi superada pela alemã Sonia Zednikova, número 43 do ranking, cabeça de chave 14 por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4. A Barros, ela sai do torneio com a melhor campanha em um campeonato desse porte, em simples. E agora ela tem no radar o torneio de Roland Garros juvenil, que acontece no finalzinho agora de maio e primeiros dias de junho. Após as semifinais do J500 de Offenbach, a Vitória Barros tem salto de 6 posições e alcançou, como eu falei, o top 25 mundial no ranking juvenil com 1.369 pontos na Federação Internacional de Tênis, que é o seu melhor ranking na carreira. Era uma jogadora muito interessante, né? Assim, 2 vitórias no mesmo dia, Sim, jogando bem. sim, sim. Ela tem a Vitória Barros tem uma movimentação em quadra, assim, é uma jogadora que realmente é muito impressionante de assistir, assim. Ela já se movimenta como as jogadoras do profissional. E assim, a gente consegue entender por que ela aguentou também jogar um jogo no mesmo dia, assim, porque ela tem um preparo também que já Sim. tá muito, sabe, próximo do profissional. Fisicamente forte. Fisicamente ela, né? forte e se movimenta bem, mexe as pernas. Esse torneio é um torneio grande, assim, né? ITF 500, né? Esse número que vem logo na sequência, ele vai indicando a importância e os pontos que ganha ao vencer aquele torneio. E é aí o torneio que ela fez melhor campanha, né? Desse tipo. Vamos esperar agora Roland Garros, né? Teremos aí várias meninas, né, sim. brasileiras na chave do Roland Garros juvenil. E ela é uma delas, né? Vitória Barros. É isso, gente. A gente acaba nosso segundo bloco por agora. Já já voltamos com mais notícias do esporte feminino. Vamos começar agora o nosso terceiro bloco. Antes da gente começar, vou pedir para o Everton se apresentar, por favor, o Everton. Salve galera, sou o Everton, atualmente graduando em jornalismo e colaborador no Coletivo Marta. Vamos lá, gente, vamos falar de futebol feminino. Primeira notícia aqui é a vitória do Cruzeiro sobre o Bragantino, mais uma vitória, né, Soraya? Conta pra gente aí como é que foi o último jogo. Isso aí, o Cruzeiro vem numa ótima fase e embalado aí, venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 neste sábado, 26, lá na Arena Gregorão, em Contagem. Essa partida foi válida pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino e as cabulosas seguem invicta e vivem o melhor momento, o melhor início de temporada da história do clube. As donas da casa dominaram o primeiro tempo, abriram o placar com gol contra da zagueira Estela e ampliou logo depois com a Letícia Ferreira, de cabeça, o jogo aéreo do Cruzeiro novamente, mostrando que é muito forte. E ainda antes do intervalo, acertou algumas bolas na trave e obrigou a goleira adversária a fazer ótimas defesas. Na segunda etapa, o Bragantino conseguiu, descontar, a Estela ali se redimiu, fez um gol para o seu próprio time, mas o Cruzeiro manteve o controle e segurou a vitória até o fim. Com isso, o time mineiro reafirma a força que ele já vem mostrando desde o começo de 2025 e se mantém entre os destaques da competição. Com a vitória, elas se mantêm, na verdade, na vice-liderança com 19 pontos, que são inclusive os mesmos 19 pontos que a Ferroviária líder tem. Então, assim, tá ali empatado, mostrando novamente que o projeto tá dando super certo, que esse ano estão fortíssimas. Sim, Cruzeiro que tem 6 vitórias e apenas um empate, né? Invictas.
ainda não perderam. Invictas é impressionante. É uma começo de temporada. Nem tão começo, né? Assim, sétima rodada já. Tá na sétima rodada. Eu acho. Vice-liderança? Vice-liderança já tem, acho que 3 rodadas. Então tá muito bem, É assim. resultado de um trabalho que é levado a sério, né? Assim, a gente vai falar dos outros times mineiros aqui e a gente vê a discrepância e vem disso, né? Sim, um time que foi mantendo também, né? Algumas jogadoras que são aí o fundamento ali, né? A base da Sim, equipe. tem de fato um projeto, né? Tem de fato um projeto e acho que tem tudo para fazer talvez a melhor campanha no Brasileiro do Cruzeiro, assim, né? Sim. Chegar muito bem aí para os jogos do mata-mata no final. Sim. Vamos falar um pouco do América também. O América também venceu essa semana. Conta pra gente, o Everton. O América venceu o Sport pela 7ª rodada também do Brasileirão Feminino. Isso. Pro alívio, eles venceram por 2-1 na última rodada, na 7ª rodada, como bem dito. E foi no último domingo, lá na Ilha do Retiro, em Recife. E a vitória foi importante para sair da zona do rebaixamento e se aproximar mais da zona de classificação, para começar a pensar mais nos jogos eliminatórios. Pelo outro lado, a equipe do Sport vinha de 4 derrotas consecutivas. E o América perdeu o clássico contra o Cruzeiro na última rodada por uma goleada, 3-0. E o jogo foi mais ou menos o seguinte. As donas de casa começaram o jogo ganhando com um gol de Jéssica aos 2 minutos do segundo tempo. Isso porque no primeiro tempo foi muito truncado e houve amarelo de um lado e de outro também. Mas aos 20 minutos, Pimenta deixou tudo igual, com um gol de cabeça. E aos 30, a Ana Clara fez o gol da virada após uma jogada de escanteio. Com o resultado, o América foi para o 9º lugar e subiu 3 posições. Já o Sport ficou em 15º e se encontra em uma posição bem delicada, bem perto do Z4. E na próxima quarta, no dia 30, o América vai enfrentar o São Paulo, fora de casa novamente. E o Coelho vai em busca de se consolidar entre os 8 primeiros para ficar mais perto da classificação. Bom resultado do América, né, gente? Fora de casa, a gente comentou aqui o clássico, né, do Cruzeiro com o América, que o Cruzeiro ganhou de 3-0, mas ainda que tenha sido um placar elástico, o América teve um bom desempenho, teve chances nesse jogo e conseguiu agora uma vitória, né? Que é um respiro, né? Um respiro e fora de casa, né? Acho que foi Importante. importante pro América conseguir aí ficar numa posição um pouco mais confortável na tabela do Brasileirão. Principalmente depois de perder um clássico. Não, acho Sim. que agora Então é muito bom essa a vitória. gente falou isso de novo, mas quem sabe agora elas engrenam de vez pra conseguir se manter lá em cima e ir para as fases de classificação, porque assim, o início foi meio ruim. Sim. Meio ruim talvez eu esteja amenizando. Talvez eu esteja amenizando. Mas quem sabe agora elas voltem de novo e consigam, enfim, finalmente dar partida. Sim. Engrenar, ganhar confiança. Sim, exatamente. Conta muito no esporte, principalmente no futebol. E vamos falar um pouco da derrota do Atlético, gente, pelo Brasileirão Feminino A2. O Atlético, né, que, enfim, vem de uma primeira rodada um empate e agora perdeu para o Santos, não é isso, Everton? Conta pra gente aí como é que foi o jogo. Infelizmente, mais uma vez, o Atlético perdeu. Quer dizer, não. Depois de um empate, perdeu. E a situação é bem delicada, né? Já tá na Série A2. É rebaixado no ano passado. Então tem que correr muito atrás. Mas o jogo também foi muito difícil, porque enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro é difícil. Em qualquer situação. E terminou com uma vitória do Santos, como já dito. Por 1-0. Que elas dominaram a partida e conquistaram os 3 pontos. Com esse resultado, o Atlético busca se recuperar nas próximas rodadas para avançar na competição. A Série A2 conta com 16 clubes divididos em 2 grupos de 8, jogando em turno único. E os 4 melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, enquanto os 2 piores na classificação geral serão rebaixados para a Série A3 no ano que vem. A próxima partida do Atlético Mineiro será contra o Taubaté, marcada para 3 de maio, em casa. Aí é uma oportunidade de retomar as vitórias, né? E no momento, as Vingadoras, o Atlético ocupa a 6ª posição na classificação do Grupo A.
que é preocupante, né? Sexta Demais. posição, quer dizer, tá fora ali da zona de classificação desse grupo, que é um grupo que reúne times, né, mais do Sudeste e do Sul do Brasil. Outro grupo reúne os times que são mais do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. Vamos ver, né, gente? Assim, tá difícil. O jogo. E se não der uma acordada, continuar desse jeito, corre risco, né? Corre assim, risco pra cair pra 3. Sim, exatamente. E não conseguiu, né, ganhar em casa, empatou com o Botafogo. Agora perde fora de casa. Vamos ver, né? Assim, o próximo jogo é em casa, vamos ver se consegue finalmente uma vitória, né, nessa trajetória aí do Atlético na Série A2. E agora vamos falar mais uma notícia aqui sobre o futebol, que é a contratação da primeira técnica mulher do Flamengo feminino, não é isso, Malu? Sim, a Rosana Augusta, ela foi anunciada na última terça, dia 22. Ela é a primeira mulher no comando do time feminino. Ela substitui o Maurício Salgado, que teve um início bem irregular na temporada. Na estreia dela pelo clube, que foi nessa última quarta, dia 23, o Flamengo conquistou a Copa Rio com uma vitória por 2-1 sobre o Fluminense. A Rosana ela já atuou como jogadora profissional, ela treinou times femininos do Atlético Paranaense e do Red Bull Bragantino, além da seleção sub-20 em 2023, quando conquistou o Sul-Americano e disputou o Mundial da Colômbia. Como jogadora, ela conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de 2003 e de 2008. Ela participou de 4 edições da Copa do Mundo e 3 Jogos Pan-Americanos. O Flamengo está na 8ª posição do Brasileirão Feminino, tem 10 pontos e busca se manter na zona de classificação. A Rosana veio como uma possível solução para um início ruim do Flamengo. E, assim, acho que é importante citar que técnicas mulheres ainda são minoria nos times do Brasileirão Feminino. São apenas 4 dos 16 times possuem treinadoras mulheres. São elas a Camila Orlando, do Palmeiras, a Regiane Santos, do Sport, a Jéssica de Lima, da Ferroviária e a Thaísan Passos, do Grêmio. É uma realidade que também está presente no futebol feminino mundial, né? A FIFA ela relatou que as ligas contam com apenas 22% de mulheres no comando das equipes. E enfim, em novembro de 2024, a Camila Orlando ela conquistou o Paulistão com o Palmeiras e ela foi eleita a melhor técnica da competição, além de ser a primeira mulher a vencer a premiação individual. A gente destaca a Camila aqui porque, assim, é uma prova, né, de que não é preciso ser homem para ser um bom técnico, né? Ela conquistou o Paulistão, mostrou o seu trabalho. A Rosana Augusto também tem uma bagagem muito boa, né? Foi uma contratação importante para o Flamengo. E, enfim, na seleção feminina mesmo, só 2 mulheres comandaram o time principal, que foi a Emily Lima em 2016 e 2017 e a Pia Sunhage em 2019 e 2023. Então é o cenário que não é só aqui no Brasil, né, no mundo todo, mas ainda é bem forte. Sim, na última Copa do Mundo feminina, a gente tinha uma minoria de times também que eram treinados por mulheres. A gente tem uma realidade mais recente de vários homens que têm atuado especificamente nesse mercado, né, do futebol feminino. E aí vamos ver, né? Assim, a gente tem visto algumas mulheres, né, que têm atuado em alguns clubes, mas realmente a participação aí delas como técnicas ainda muito, muito inferior ao desejado, assim, né? Quer dizer, elas podem jogar, mas nunca podem estar nesse lugar de comando técnico, né, da equipe, assim. E não é uma realidade só do futebol de mulheres, né, gente? Sim. É uma realidade de várias modalidades esportivas, modalidades que muitas vezes, né, tem inclusive muita visibilidade, muito dinheiro circulando, o vôlei, o tênis. A ginástica. Pois Isso. é, e muito poucas mulheres em posições, né, de comando técnico mesmo. Mas vamos torcer aí, né, para Rosana Augusta fazer um bom trabalho no Flamengo, né? Tomara. E, enfim, ser mais uma desses nomes aí que a gente vai, né, trazer aqui sempre, fazendo um trabalho importante aí nos times do Brasileirão Feminino. A gente acaba por aqui o nosso terceiro bloco, a gente já volta com mais notícias do esporte feminino. Vamos voltar para o nosso quarto e último bloco. Antes da gente começar, vou pedir para o JP se apresentar. Sentou aqui agora, por favor. Oi, gente, eu sou o JP, eu sou bolsista aqui no Coletivo Marta e estou no 7º período de jornalismo. Vamos lá, a gente tem um conjunto de notícias aqui para esse último bloco. Do surf, do automobilismo e do judô. A primeira é essa ótima notícia aí que a Luana Silva
foi vice-campeã da etapa de Bells Beach do circuito mundial da WSL. Conta pra gente um pouquinho, JP. Exatamente. Bom, a única brasileira no circuito mundial da WSL, a Luana Silva, nasceu no Havaí, mas tem pais brasileiros. Ela conquistou o vice-campeonato em Bells Beach, lá na Austrália. Ela tem apenas 20 anos e ela tá ocupando esse vácuo aí, né, deixado pela Tati Weston Webb. A gente sabe o que aconteceu com ela. Ela saiu por questões de saúde mental, então a gente também deseja uma boa recuperação para ela. E agora a gente vai contar um pouco sobre a trajetória dela, que foi algo assim bem inacreditável. Ela mesma comentou depois que ela saiu, que ela falou que é um sonho que se tornou realidade, porque é muito complicado, né? A gente estava comentando até um pouco aqui antes, a pressão que estava sobre ela, ocupar o lugar da Tati. A gente sabe o quanto que a Tati era a cara do surf feminino aqui no país. Então, assim, logo na primeira competição, depois, com 20 aninhos, com toda essa responsabilidade, ela já chega na final, chega e compete muito bem na final, que é o mais importante de tudo. Ela eliminou na repescagem a Caroline Marques, que é a campeã olímpica e mundial. Ela superou também a anfitriã, a Molly Picklum, e a americana Lakey Patterson, e a costa-riquenha Brisa Hennessy. Bom, e na decisão, a Isabella Nichols, ela se destacou com ótimas performances, ótimas notas nas duas baterias. Ela teve notas de 8,33 e 7,93. Ela somou 16,26 pontos na final, enquanto a Luana somou apenas 12,67 pontos. Mas assim, mesmo com a derrota, mesmo com esse vice-campeonato, a gente tem muito que destacar o quão importante, o quão relevante é para ela. A gente torce para que ela seja a cara do surf brasileiro nacional e quiçá do mundial, né? Porque com 20 anos, muito talento, competindo muito bem nesses campeonatos, o futuro dela, a gente não consegue nem estimar onde ela pode chegar, né? Brasileira muito talentosa mesmo apesar de todas as diversidades, ela conseguiu chegar e conseguiu competir. E é isso, e ela volta a competir entre os dias 3 e 13 de maio, na etapa de Bonsoy Gold Coast, lá também na Austrália. Então, assim, vamos mandar energias positivas e um parabéns para nossa queridinha Luana. A gente falou dela aí, né, umas 2 semanas atrás, né, Soraya? Eu fiquei tão feliz quando eu vi o resultado, porque algumas semanas atrás a gente tinha falado sobre a eliminação dela na etapa de El Salvador, que ela caiu nas oitavas, e que assim, ela já vinha para a Austrália com uma pressãozinha nos ombros para poder subir no ranking, para poder se livrar ali do corte do meio de ano que tem, da elite. Então, o fato dela, na próxima, já ter vindo e falado, joga aqui que eu dou conta, e ter chegado na final, me deixou muito, muito, muito feliz. Sim, deu conta, né, de enfrentar a pressão de ter que performar bem e deu conta de enfrentar a pressão de ser a única brasileira, assim, também, né, que não é fácil, né? Vamos falar agora um pouquinho de automobilismo. A gente tem uma notícia aí, né? Muito legal, que a Fórmula 1 Academy vai ter uma série documental na Netflix, né, Soraya? Conta pra gente. Sua cara já denuncia, né? A sua empolgação. Nessa última quarta-feira, a F1 Academy surpreendeu os fãs a anunciar que nós teremos a F1 The Academy, que é uma série documental que vai mostrar os bastidores da temporada de 2024 da categoria feminina. Esse seriado, que vai estrear mundialmente na plataforma Netflix no dia 28 de maio, foi produzido pela Hello Sunshine e terá 7 episódios apresentados pela Lisa Kane. A Suzy Wolff, que é a diretora-geral da Fórmula 1 Academy, ela também atuou como produtora executiva do projeto. Então, assim, o seriado ele vai acompanhar as corridas da última temporada, mostrando não apenas os desafios nos bastidores, mas as trajetórias pessoais das atletas, os dilemas das equipes ao decorrer dos GPs. Essa série vai seguir mais ou menos ali o formato do Drive to Survive, que é um grande sucesso da Netflix também, que vem popularizando os bastidores da Fórmula 1 nos últimos anos, que inclusive um dos grandes responsáveis por ter esse salto, essa nova onda de fãs entrando no esporte. Exatamente, eu mesmo conheço algumas pessoas assim que viraram fãs assim da Fórmula 1 por conta do seriado, que começaram a acompanhar e começaram a se envolver, e é muito diferente você só assistir as competições assim. A gente começa a perceber que tem desses streamings, vem vindo acontecendo com quase diversos esportes assim, acontecendo no basquete, acontecendo no futebol, vem acontecendo agora na Fórmula 1. E é uma forma diferente, né, de você consumir um esporte, porque você acaba
você acaba fugindo ali do que a gente consome, né, nos jogos, durante as transmissões, você acaba aprofundando muito mais, assim, é muito menos superficial do que só assistir um jogo, você acaba conhecendo as pessoas, né? Isso vem chegando bem forte no automobilismo. A Prime anunciou sobre a Fórmula E também. Então a gente agora no dia 5 tá chegando um documentário do WhatsApp na Netflix sobre a troca entre o Kimi Antonelli e o Lewis Hamilton. Então, assim, é algo que tá chegando muito forte e que chama muita atenção do público, justamente por essa coisa de você conseguir estar mais próximo. Assim, como eu tava falando com a Malu no começo, a gente tem que ter noção também que é algo que pode ser, enfim, recortes podem ser feitos, mas não podemos tirar o mérito de que isso está trazendo muitos fãs e que é realmente muito importante. Eu espero que isso aconteça com a categoria feminina, né? Então, trazer mais gente, Aproximar, né, mais do mulheres. público. Porque é uma categoria que é nova, já falei, surgiu assim ali em 2021, 2022. Então, trazer mais público com essa coisa de chegar mais perto das pilotas, de saber um pouco mais sobre cada equipe, porque é isso que esses seriados fazem. Então, é muito importante e chama muito público. É, E eu tô muito feliz. muito feliz. A Fórmula 1, ela foi comprada por uma empresa de mídia, né? A dona da Fórmula 1 A é a Liberty Liberty Media. Então, eles entendem muito bem de vender produtos de mídia, Sim. assim, né? E aí, eles têm uma estratégia de mercado muito interessante que eles vendem não só a corrida, mas vendem, na verdade, um conjunto de produtos que dialogam ali e expandem esse universo do automobilismo. E agora, chegando, né, no caso aí, para a modalidade feminina, e eu acho que vai ser muito importante justamente para aproximar esse público mais jovem, público que muitas vezes tem muita dificuldade de acompanhar as corridas. Sim, porque Você principalmente cria a categoria feminina, que é uns horários mais muito cedo, bem mais ruins, cedo do que o masculino, você cria essa chance de... conexão mesmo, né? Exato. Não, e assim, é uma jogada muito inteligente, né? Porque. A Liberty Media é Não, muito sim, inteligente. e eu falo porque a gente que é fã de esporte, vocês que são fãs de esporte sabem que a gente gosta muito dos Sim. bastidores, né? Assim, dessa cultura pop que tem no esporte e juntar isso com um seriado é a junção perfeita, assim. Sim. E nada mais pop do que a Fórmula 1, né? Assim. Sim, E sim. traz tantas fofocas, tantas coisas assim. Digo fofoca mesmo de, olha, esse fulano aqui chegou naquela pilota ali da equipe de cá, que tava lá no paddock junto com tal pessoa, que tá falando com tal equipe. Então, assim, você cria toda essa rede Sim. e é muito, muito, muito legal. Cara, é a curiosidade que a gente tem quando a gente assiste um esporte, né? A gente sempre quer saber como é Quem que são é. as pessoas, É porque a gente né? chega ali e a gente vê o que eles estão se preparando há semanas, há meses pra fazer. Exatamente. Mas e os outros, né? Os outros tempos, as outras A coisas. corrida dura 2 horas, Sim, mas exatamente. e a preparação deles, né? Que É muito legal de ver, não só da Fórmula 1, né, mas essa jogada que eles fazem com vários outros esportes. Os documentários de tênis são super interessantes. Sim, sim. Futebol, né? Sim. Eu acho que o de tênis, o Breakpoint, né, que é uma mais ou menos no mesmo Bem da modelo, Netflix. ela não fez tanto sucesso quanto o Drive to Survive. Tem uma coisa ali do modelo que funciona muito bem com o automobilismo. Sim. Mas é isso, né, gente? Vamos acompanhar aí, né? Vamos ver também as repercussões, ver se vai ter esse, né, efeito Com aí. fé vai ter sim. Sim, tomara que tenha, até porque dessa crescente de fãs de Fórmula 1, a grande maioria são mulheres. Sim. Então, trazer mais mulheres para ver mulheres correr vai ser incrível, sensacional. As próximas semanas a gente, né, depois que sair, a gente vai comentar aqui nos nossos programas mais pra frente. Vamos agora falar da última notícia do episódio de hoje, que são as brasileiras aí que jogaram o Campeonato Pan-Americano e na Oceania de Judô. Conta pra gente, ô Malu, sobre o desempenho delas. Sim, as judocas brasileiras arrasaram, elas brilharam no campeonato, que aconteceu entre o dia 25 e 27 de abril em Santiago, no Chile. No primeiro dia, o Brasil conquistou 4 finais no feminino. A Natasha Ferreira ela conquistou o ouro na categoria de até 48 quilos, quando derrotou a estadunidense Maria Célia Laborde. Na categoria até 57 quilos, a Shirley Nascimento e a Bianca Reis se enfrentaram na semifinal. A Shirley levou a melhor e bateu depois venceu depois a americana Maria Holguin para ficar com o ouro. A Bianca ela não saiu de mãos vazias, ela garantiu o bronze quando venceu a equatoriana Astrid Gavidia. Já a judoca Nawane Silva, ela teve uma ótima campanha também na categoria de 63 quilos. Ela eliminou a campeã olímpica Rafaela Silva, ainda na fase de grupos, e depois superou a canadense Catherine Pinard, que era medalhista de bronze em Tóquio 2020. E para conquistar mais um ouro para o Brasil, né? Então,
Já a Jéssica Pereira, ela ficou com a prata nos 52 quilos, enquanto a Rafaela Silva garantiu o bronze após passar pela repescagem. No segundo dia, o Brasil continuou muito bem. A campeã olímpica Beatriz Souza voltou às competições internacionais e foi em grande estilo. Conquistou o seu 6º título continental quando venceu a neozelandesa Sydney Andrews na final da categoria de 78 quilos. A Luana Carvalho, na categoria de 70 quilos, também subiu ao pódio. Ela conquistou bronze após vencer a peruana Morales Falcone. E para fechar a campanha com chave de ouro, o Brasil foi campeão invicto na disputa por equipes mistas, vencendo Chile e Cuba com 8 vitórias em 8 lutas. Com a rodagem no time, a Luana Carvalho, Rafael Macedo, Beatriz Freitas, Leonardo Gonçalves, Daniel Garmin e a Bianca Reis representaram o Brasil na semifinal. Já na grande final, a equipe foi formada por Rafael Busacarini e Shirley Nascimento, Rafaela Silva, Giovanni Ferreira e Bia Souza. Entre os dias 9 e 11 de maio, a seleção brasileira de judô ela participa do Grand Slam do Cazaquistão. E o Brasil que sempre trouxe muitas medalhas pra gente no judô, tanto no Pan-Americano quanto nas Olimpíadas. E o que a gente vem vendo nos últimos anos é uma crescente gigantesca das mulheres no judô. Sim. A última Olimpíada mostrou isso pra gente com a Bia, né, que arrasou e trouxe o ouro pra gente e continua mostrando no Campeonato Pan-Americano. Sim, eu vi que ela também estreou um novo pet, né? Muito legal, assim, que é um pet dourado, né? Um pouco para só quem é campeão olímpico que pode utilizar. Que chique! É uma figura, né? Assim, é uma. Enfim, o judô é incrível, né, gente? E sempre, assim, são muitos atletas, né, que têm um desempenho. E muito muitas bom. vezes desempenho longo, né? Bons desempenhos longos. Eu falo, por exemplo, a Rafaela Silva. Sim. Há quanto tempo a gente não tá vendo ela ganhar medalha? Sim. Nunca é algo esporádico, né? Sim, não é algo. Pois é. E essa foi a melhor campanha do Brasil, tanto misto, né, Brasil, a seleção, nessa competição. A gente saiu com muitas medalhas e foi, assim, histórico. Muito legal. Vamos continuar aí falando e acompanhando o judô, então. Em breve, aí no começo de maio, a gente tem o Grand Slam lá do Cazaquistão. Sim. É isso. A gente fica por aqui hoje. Escuta a gente, segue a gente nas redes sociais. Também acompanha as nossas reportagens especiais na revistamarta.com e até semana que vem. Tchau. Tchau, gente.